Atos, a partir do capítulo 2, a gente começou a falar sobre Pentecoste e na última vez eu citei algumas coisas em relação ao significado do nome, pensando sobre por que algumas pessoas inclusive se dizem pentecostal. E aí vale lembrar que esse ano o dia de Pentecoste vai ser dia 15 de maio. Você pode aí anotar na sua agenda, se você quiser aí fazer alguma oferenda para Deus, né, alguma oferta, como faziam os antigos, dia 15 de maio, anota na sua agenda. Isso era uma prática do mundo antigo, como eu escrevi lá, né, eu também estou conseguindo ler direito, mas no antigo calendário de Israel, essa data, né, ela traz essa data de Pentecoste é um referencial e ela está em alguns textos de Êxodo, quando as pessoas começaram a agendar isso, né, a marcar no seu calendário o dia da festa. Então é Êxodo 23, Êxodo 34, você vai encontrar essa referência. Essa festa de Pentecoste, ela também tem uma característica de unir 3 datas importantes do calendário judaico. Então, até então, ela poderia ser entendida como a Páscoa dos judeus, a Páscoa dos israelitas. Lembrando que o nosso calendário ele é cristão, então a nossa Páscoa é diferente da data deles. Então, no calendário judaico, a festa de Pentecostes também pode significar Páscoa e a festa das colheitas. A gente chegou a citar um pouquinho a colheita na semana passada, que por ser um povo de maioria até então, né, depois no decorrer da história, de atividade pastoral, aí quando eles se tornam agricultores, eles passam a dedicar. Então começou com a Páscoa, depois ela veio ser da colheita, porque o povo de Israel deixou de ser apenas pastor e aí se tornou também agricultores. Então nesse dia, quando eles também entregavam parte da sua colheita. E também festa dos tabernáculos, porque naquela época você tinha que viajar muito tempo e quem viajava naquela época não era só levar o cartão de crédito, né? Ou a moeda do lugar que você vai. Eu fui lá pro Canadá e levei só o cartão de crédito. A gente foi para a Argentina e levamos um pouquinho de reais e lá nós trocamos por peso. Mas naquela época não existia isso, a pessoa tinha que levar a corda, a caçamba, a mala, a cuia, né? E assim o gaúcho levava a cuia, né? Então, seguindo, originalmente os hebreus e os israelitas não eram agricultores, como eu já falei, eram pastores de ovelha, viviam como seminômades. Então por isso que quando tinha alguma coisa, eles viajavam até a cidade, montavam ali a sua cabana, e ali eles cozinhavam, ali eles produziam para poder se manter também durante as festas. E aí é só mais uma referência sobre essa transformação, e por isso Pentecoste também significa essas 3 festas para os judeus. Então, além do que a gente já falou quinta-feira, anota aí, ser pentecostal é ser praticante também da Páscoa judaica, da festa das colheitas e da festa dos tabernáculos. Mas, comumente, Pentecoste ele traz para a nossa era cristã a questão de quando o Espírito Santo veio. E aí eu coloquei ali uma fala. Quando o Espírito Santo veio, o que a gente teve como referência principalmente bíblica? O que aconteceu? No versículo 1 do capítulo que a gente escolheu, né? Diz o que aí? Quem vai ler em voz alta? Ou seja, a gente também chegou a falar isso. Deus escolheu um momento em que os discípulos já estavam em subobediência e reunidos em um mesmo lugar. Depois, era um momento também
que a Bíblia vai dizer aí no versículo 4, que eles estavam desejando, que eles estavam esperando, né? Então, o Espírito Santo também veio para responder o anseio daqueles que esperavam. É como Jesus prometeu: eu vou voltar. Então, se a igreja não se posicionar buscando a volta de Cristo, e aí tem algumas obrigatoriedades para quem espera ou quem acredita que Cristo vai voltar, quando a igreja acordar e quando a igreja se colocar dessa forma, aí sim Cristo vai voltar. E depois os discípulos estavam, além de reunidos e além de buscando a mesma coisa, os discípulos estavam cumprindo uma ordenança de Jesus. Então está aí as referências, para quem não anotou quinta-feira, pode anotar. No versículo 14 ainda desse capítulo, a gente vai ver que os discípulos estavam em oração, e a gente falou quinta-feira em uma oração unânime. Eles todos buscavam a mesma coisa, talvez por medo, né? Jesus voltou, já está um tempo sem dar notícias, e aí o que vai ser da gente? Então eles buscavam uma resposta de Deus, e o Espírito Santo também veio sobre eles como uma resposta de Deus. E por último, os discípulos esperavam o cumprimento da promessa. Que promessa é essa? Que a gente viu em Joel, que o Espírito Santo de Deus viria. Quem achar esse versículo aí pode ler. Esse é um versículo muito lindo, que ele fala que nesse momento, depois que o povo de Deus recebeu o Espírito Santo, os jovens profetizarão, né? Os idosos terão visões e assim por diante. Você anota aí para que você veja quão bela é a manifestação do poder de Deus. Como a gente também falou na quinta-feira, para aquele que é detentor, ou aquele que se deixa, né, levar pelo Espírito Santo de Deus, precisa desenvolver os dons do Espírito. E esse versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 30, vai mostrar vai resumir isso de forma muito bonita. Quer ler, irmão Emílio? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fogo. Isso. Então eu não quero aqui contradizer a igreja de hoje, mas você precisa pensar bem, sabe? Olha esse versículo e pensa assim: a igreja que eu acho que é uma igreja renovada, uma igreja espiritual, uma igreja assim, se elas cumprem aquilo que diz as Escrituras. Porque só dizer, aqui é uma igreja assim, assada, a gente tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é limitado, não vai diferenciar em nada uma igreja que não tem o Espírito Santo e que lá acontece algumas coisas de forma ordenada. Ou seja, o Espírito Santo ele precisa ter liberdade para atuar na minha vida, na sua vida e na igreja. Então alguém que fala assim, não, o Espírito Santo aqui só pode fazer isso. Aqui, a nossa igreja atual, não quero falar disso, mas se você for ver, uma igreja só cura, a outra só fala, a outra só pede, né? Vamos falar esse assunto. Mas a gente também falou na quinta-feira que o Espírito Santo ele veio sobre, ficou aquela discussão, né? Veio sobre só a igreja, sobre só os discípulos, mas aí a gente chegou à conclusão de que o Espírito Santo veio sobre todos, porque a Bíblia diz que além daqueles que estavam profetizando, os outros estavam entendendo. Então não adianta você achar assim, o Espírito Santo é só de quem está na igreja, quem é batizado, quem é crente. Não, o Espírito Santo fala com o Jorge, da mesma forma que fala com a Marilena, da mesma forma que fala comigo e fala com a minha linda esposa também, né, dona Monique? Então, o Espírito Santo ele não se limita como a se relacionar com o homem. Por exemplo, Deus não se relaciona com o pecado, nem com o pecador. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Por isso nós temos Jesus, por isso Jesus veio ao mundo, se fez homem, porque a Bíblia diz que Deus é santo, e aí
a gente só consegue se relacionar com Deus em espírito. Ou o nosso relacionamento com Deus, ele ainda é peneirado pelo Espírito Santo, como a gente já falou. Então, por mais que eu chegue, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? O Espírito Santo vai peneirar isso, né? E aí traduz para Deus assim, Rosana está chateada, Rosana está ali embaixo reclamando, Senhor, dá uma olhadinha por ela, vê o que o Senhor pode fazer por ela e tal. Então, talvez, depois que o Espírito Santo veio à Terra, ele é uma das principais causas de nós não sermos consumidos. Porque tem gente aí que fala do diabo como se fosse Deus. Então imagina como que isso revolta a Deus, sabe? Ver a pessoa falando, não, minha vida mudou depois que eu comecei a servir Satanás. O Satanás pode até mudar sim a vida das pessoas, mas não o espírito, a alma. Satanás pode te dar carro, assim como a igreja também pode dar, né? Assim como as falsas religiões, mas quem tem poder para transformar e para preencher o ser humano é só um, é Deus. Então o Espírito Santo se relaciona indiscriminadamente com todos. Todos estavam esperando o cumprimento da promessa. O Espírito Santo é o único Deus que atua, já falei isso, né? E aí você pode pegar aí os 3 pontos sobre isso que eu falei com referência à Bíblia, que ele influencia na minha decisão, né? Ele fica falando com um não crente assim, vamos lá, não dá para aumentar agora não, tem que comprar outro óculos meu, é porque é muita informação, então não cabe na tela, mas vamos lá, você vai pedindo. Hoje eu falei, cara, você não está enxergando essa letra, então você está precisando de um milagre, porque não é nem mais óculos, né? A letra é grande. Mas aí estão as 3 formas de que o Espírito Santo se relaciona com o homem. Por exemplo, Jesus não influencia o homem a tomar decisão, nem Deus. Só quem faz isso é o Espírito Santo. E só o Espírito Santo atua no corpo do homem. Jesus não possui ninguém, e nem muito menos Deus, né? Talvez não tenha nenhum homem, nenhum ser humano capaz de receber o Espírito Santo de Deus, e muito menos o Espírito de Satanás, o Espírito do demônio. Às vezes até fala, esse é Satanás, mas não. O homem que receber Satanás, ele deve ser explodido na mesma hora, porque o negócio é sério. Mas como o diabo é mentiroso, ele ensina os demônios, né, os espíritos a mentir, e aí eu sou forte, cara. E também ele é o único Deus que atua através de nós. Ou seja, pode ser que tudo que eu esteja te dizendo é através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Pode ser até que o gesto que eu esteja fazendo é por conta do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Isso eu estou dizendo que pode ser. Então, da mesma forma que pode ser que o Espírito Santo esteja confirmando em você, e aí você pode olhar aí os textos bíblicos, Romanos 8, verso 9, para quem está enxergando aí, eu dou a cola, e 1 Coríntios 2, verso 4. Estou vigiando, estou de olho em você. Então vamos lá. É muito fácil falar que o Espírito Santo veio. E quais são as evidências de que ele veio? Porque assim, o Espírito Santo é o Deus mais presente que a gente tem, como eu falei, que habita, que se relaciona, e de alguma forma ele precisa ser, a gente precisa entender as evidências. Primeiro foi porque Jesus vai falar, aí o versículo 2 do capítulo que a gente está estudando, e também Jesus vai falar em Mateus 25, verso 6, como que ele veio. Quem achou primeiro aí pode ler. Versículo 2 do capítulo do estudo, Atos 2, versículo 2, e Mateus 25, verso 6. Vou pedir o pastor para abrir logo Ezequiel 37, verso 9. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ou seja, foi uma coisa natural que aconteceu e que evidenciou essa vinda do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo pode vir aqui hoje? Sim ou não? Poder ele não pode, porque ele já está. Então, aquela história assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, você precisa
é repensar nela, porque o batismo com o Espírito Santo, o batismo é alguma coisa externa, ou seja, eu entro na água, saio da água, saio molhado, mas depois eu fico seco, certo? Mas o Espírito Santo não. Quem se converte, quem recebe o Espírito Santo sobre ele nunca mais vai poder viver sem o Espírito Santo de Deus. Tem algumas pessoas que aí você fala, mas por que tem um crente desviado, por exemplo? Na verdade, ele nunca aceitou Jesus, ele nunca foi possuído do Espírito Santo de Deus. Porque eu, particularmente, acredito que não tem como a pessoa conhecer a Deus e depois falar, vou botar uma sainha para sair pulando em carnaval. Porque Deus é muito mais do que isso. O relacionamento com Deus, o prazer de você entender a Deus. Eu comecei a fumar maconha com 9 anos de idade. E aí quando eu dou palestra, eu falo que eu fumei maconha há tanto tempo. E aí eu falo, maconha é bom. Só que Deus é muito melhor. A tal ponto que a maconha você fuma aqui e daqui a pouco você fica doidão e depois passa a doideira, né? Só que o Espírito Santo não, você recebeu uma vez, você está doidão direto. Você fica doidão 24 horas por dia. Você pensa assim, não pode ser Deus que está falando comigo, não pode ser Deus que está mostrando isso, não pode ser Deus que está fazendo isso comigo. Irmãos, o que a gente viveu hoje, vindo de lá para cá, foi uma coisa tão linda que muito pessoal minha com Deus. Eu até falei isso na quinta-feira, mas que não tem explicação a não ser o Espírito Santo se movendo através dessas crianças e através das nossas vidas, porque naturalmente nós não faremos isso, e aqueles que não foram perderam, mas aqueles que foram verdadeiramente se sentiram usados por Deus. Vai lá, pastor, lê aí Ezequiel 37, verso 9. Só o 9. Dá vontade de ler o resto, mas a gente fica embora, vai. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao fôlego da vida e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Ou seja, eu escrevi lá, para que humanamente você tivesse poder. O Espírito Santo, a gente também falou quinta-feira, ele é a expressão do poder de Deus através da nossa vida. Então, quando você estende a mão para orar para uma pessoa e ela é curada, ou ela é liberta, é o poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida. E aí vai falar sobre isso, né, que quem tem o Espírito Santo de alguma forma é incentivado. E o versículo 3 do capítulo que a gente está estudando fala a forma com que ele veio. Aí, não que a forma ela deva ser repetida, mas traz para a gente aí uma dimensão de como foi naquele momento. O Espírito Santo veio para... A gente já falou algumas coisas, mas humanas, algumas coisas nossas, mas existem outros objetivos para qual o Espírito Santo veio à Terra, e um deles é para glorificar Deus. Ok? Da mesma forma que eu falei, que o Espírito Santo ajuda a nossa, quando a gente dá, assim, faz não, a gente faz uma declaração meio sem, como se fosse, eu esqueci a palavra, mas a gente fala sem pensar, e o Espírito Santo vai e regulariza a situação. Da mesma forma, quando a gente canta alguma coisa, ele penetra. Da mesma forma, quando a gente canta alguma coisa errada, o Espírito Santo fala assim: Deus, eles estão cantando assim, tal, tipo, tem uma música que fala, quero te ver, quero te tocar, quero... Aí o Espírito Santo vai falar para ele assim: estão cantando um negócio lá que a gente sabe muito bem, mas eles no fundo, eles te amam, eles estão glorificando o seu nome. Por quê? Porque ninguém pode ver a Deus, porque não pode se abraçar a Deus, não pode tocar em Deus. Então o Espírito Santo, nesse momento, ele ajuda-nos. E também o verso vem para o verso aí de João 16,14, vai mostrar que é para a glorificação de Jesus, já que ele foi um dos percussores da profecia de que o Espírito Santo viria. Ele veio também para edificar a igreja. Algumas igrejas não são edificadas pelo Espírito Santo porque desprezam
ou porque não dão lugar. Mas aí Efésios 2, capítulo 20 e 22, vai mostrar que uma das maiores funções do Espírito Santo naquela época e ainda hoje é a edificação da igreja. Essa edificação da igreja não é a edificação de igreja material, de devolução. São todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo. É a igreja de todos. Eu não vou nem falar igreja universal porque para não confundir as coisas, mas é uma igreja que vai além da placa, além das construções, além do que a gente vê. Então, a igreja espiritual, que é a minha alma, a sua alma, e unificadas pelo Espírito Santo. Então, é como se eu fosse um tijolo e você é um tijolo. Você vai construir uma casa, o que está faltando aí? A casa é feita só de tijolo? Não, falta o concreto, o negócio para colar os dois. Então, o Espírito Santo é isso. Assim a gente pode aclarar mais ou menos o que é o Espírito Santo de Deus. Depois, como eu falei, ele veio habitar no homem e fazer dele o seu templo. Ou seja, todos juntos, eu individualmente sou uma igreja, mas todos nós juntos, nós somos a noiva de Cristo. O Espírito Santo atua, habita em nós, como aí você vai ver em 1 Coríntios 6, verso 19. Conceder dons espirituais. Então, tem algumas pessoas que confundem dons com talento. Então, o meu dom é a pregação. E aí eu lembro que quando eu me converti, alguém disse assim: o cara não sabe nem falar e aí quer ser pastor. Ou seja, eu nunca quis ser pastor, mas eu tinha a oportunidade de pregar e lembro, eu gravo, há muitos anos eu gravo meus sermões e eu posso ver que Deus ainda está aperfeiçoando esse dom que Ele me concedeu, que é a pregação do Evangelho. Tem muita gente que poderia dar palestra de muitas outras coisas, mas que não consegue. Mas quando pega o microfone, consegue passar a mensagem de forma tão clara. Hoje de manhã mesmo, uma igreja, uma mensagem tão clara, tão fundamentada, tão profunda, que não tem como você dizer que ela falou porque ela aprendeu num curso de oratória, por exemplo. Então, o Espírito Santo concede dons espirituais, e dons não tem nada a ver com talento. Ele veio também nos dar proteção, contra as investidas de Satanás. Aí eu coloquei as testemunhas de Cristo, porque quando nós vamos, é isso mesmo? Quando nós vamos, e hoje, quando nós fomos, aí é o português, o Espírito Santo estava nos guardando. A gente estava lá almoçando, e aí aquele restaurante ali é cheio de policiais, e eles entram e saem daquele lugar ali como se estivesse num posto de guerra. Aí eu fico até às vezes com o pé atrás de almoçar naquele lugar ali. Mas vamos lá. Mas até mesmo, não só quando a gente percorreu a comunidade, mas nenhuma criança nem tropeçou, nenhuma criança caiu. E teve alguns caminhos que nós passamos ali, e só o anjo do Senhor para segurar, tanto os novinhos quanto os mais velhinhos. Então, ele reveste, ele cuida, principalmente quando nós estamos indo, e aí Atos 1:8, a gente já viu isso no estudo anterior. E aí, chega o ponto final desse, que é dar-nos a adoção de filhos. Alguém contou uma história hoje para mim, que é assim: a mãe, uma pessoa foi lá, pegou a pessoa de onde ela morava e trouxe para morar com ela, e tratou ela como se fosse filho. Só que essa pessoa morreu, e esse que, como se fosse, não teve direito a nada. Por quê? Porque na verdade ele não era filho. Ela não adotou ele no papel. O Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo é essa certidão de nascimento. A pessoa às vezes, eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu vou à igreja, mas só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele é a certidão de nascimento espiritual,
O seu nome espiritual, eu já falei aqui, ele foi dado no dia que você foi gerado. A sua mãe colocou o nome de Jorge, mas Deus tem um nome que é só teu, e ninguém vai te confundir com São Jorge, né? Então, o Espírito Santo, ele sabe esse nome, e quando você recebe Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida a Cristo, ele chega diante de Deus e fala assim: ó, essa aqui é o documento para que ele entre no céu, alguma coisa nesse sentido, né? Só através de Cristo, só através do sacrifício de Cristo e da santidela do Espírito Santo é que somos, ou podemos dizer que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também realizou coisas inéditas e ainda continua fazendo, ou seja, uma profecia que você ouve para a sua vida, que você nunca havia entendido, é uma coisa extraordinária, seja ela proferida por alguém, ou seja ela interpretada por você, né? Eu, quando olho da minha janela e vejo aquele dia lindo, de vez em quando Deus fala assim: ó, fiz para você. E eu compreendo isso. E também quando eu olho da janela e vejo que está tudo nublado, Deus fala assim: você tem que dar glória assim mesmo, porque em tudo dá. Então, outras coisas que são obras do Espírito Santo é a transformação do ser humano. Só através do Espírito Santo é que as pessoas podem se transformar em missionários, porque sem ele, está missionários aí, mas missionários, sem ele a obra não pode acontecer. A gente já falou da atuação dele entre nós, mas Atos 5:28, 17:6 vai aclarar isso para você. Causou grande espanto quando, por exemplo, naquele momento, né, aí o versículo 12 do capítulo que a gente está estudando, as pessoas ficaram sem entender. Em outros momentos, por causa da atuação do Espírito Santo, os discípulos vão ser confundidos com pessoas que estão tumultuando a cidade. Aqueles que fizeram barulho, que fazem isso, que fazem aquilo, chegaram até aqui. Então, não tem como. Você até pode limitar com o teu Espírito Santo, mas isso é errado. Então, para que o Espírito Santo seja evidenciado através da sua vida, você precisa da liberdade. E aí, quando você dá liberdade do Espírito, irmão, você nem sabe o que você está falando e às vezes nem sabe por que você está vivendo algumas situações. Ele gerou e responde perguntas profundas sobre Deus, sobre e aí eu botei profundas sobre Deus e conversões incontáveis. Eu ia falar que milhares e milhares de pessoas se converteram por conta da manifestação do Espírito Santo. E ele promove também a obediência à palavra. Só por causa do Espírito Santo é que eu consigo obedecer, e essa é uma das... A ação missionária é uma dessas razões, né? Uma dessas ações que só pode ser feita através do Espírito Santo. Aí o versículo 42 vai dizer, quando a Bíblia diz, não matarás, e aí você tem a oportunidade de matar uma pessoa, seja com um golpe de karatê, ou como meu amigo estava conversando ali fora, né? Você está dirigindo um carro e você fala assim, se aparecer, passe o carro nela. Só por conta do Espírito Santo de Deus é que ele faz a gente entender que nós não podemos matar ninguém, né? E só através do entendimento do Espírito Santo é que a gente consegue glorificar e louvar o Senhor. Então, ele promove a obediência à palavra de Deus. Sabe, naquele momento que você não sabe o que fazer, que você tem a vontade de fazer o que você quer, o que você acha certo, aí o Espírito Santo fala, mas respira, e aí você consegue seguir. Então, irmãos, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir agora, e esse aí é um resumido do que o Espírito Santo, ou desse momento em que o Espírito Santo surge na igreja, para que a gente entenda, receba e viva como os apóstolos viveram.
Amém? Quem quer fazer alguma pergunta? Ou se tem alguma coisa para acrescentar, também está aberto.